vezes fala, aqui, esse aqui não, ficou um livro exclusivo para ela, não possível, não é? De glória a Deus, exclusivo aqui. Pessoal, preste atenção, como eu estava falando aqui. Então, às vezes você vem para a igreja, você quer uma direção de Deus. Às vezes uma situação que você já lutou, pastor, já fiz de tudo, eu não consigo sair disso sozinho. Mas é claro que não, pessoal. Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Quem é Jesus? Jesus é verbo, Jesus é palavra. Quando você presta atenção direitinho, porque Deus, Ele não é injusto. Entendeu? Deus não chamou você para sofrer, não, para você ficar preso ali sofrendo, sem saber de onde sair dali. Tem gente que pensa isso, né? Poxa, Deus me chamou, eu vim até aqui, daqui não consigo andar mais, você está entendendo? Você pensa que acabou. Não. É alguma coisa que você entendia. Agora você não está entendendo mais o que Deus está falando, você fica agarrado ali. Você está entendendo? Você precisa entender o que Deus está falando. E outra coisa, as coisas com Deus, você precisa crer. Jesus disse o seguinte, tudo é possível ao que crê. A gente não podemos ir para o lado de uma religiosidade. O que é uma religiosidade? É aquilo que você... Gente, quem tem ouvido a web rádio, um momento de oração, e aqui às quinta-feira, a gente está crer somente crer. Uma programação às quinta-feira, às 15 horas e todos os dias às 18 horas. A rádio é online, é só você clicar ali que vai abrir. Sabe por que eu estou falando isso? Porque como Deus tem usado uma palavra poderosa, quem tem ouvido, eu acho que tem percebido que tem sido um alimento muito forte. Antes da oração, eu sempre dou uma palavra. E eu estava explicando lá o seguinte, outro dia. Por que eu lembrei da rádio? Porque eu preguei isso na rádio, não sei quem ouviu. Que eu falei sobre a fé intelectual e a fé do coração. Quem ouviu isso lá? Ou que viram? Não? Então, mas eu preguei isso lá, não sei se foi quinta-feira. Eu estava explicando que a fé que Deus precisa para operar, ela não é intelectual. Existem dois tipos de fé, que é a intelectual, é quando você é uma fé da sua mente. Na sua mente, você acredita que vai acontecer lá um milagre, tal, na sua vida. Entendeu? Ela é uma fé intelectual. É você acreditar que algo vai acontecer. Às vezes aquilo ali não acontece, você fica frustrado. Poxa, eu acreditei, criei e tal, não aconteceu. Porque essa fé, ela não é uma fé que ela foi ministrada no seu coração através da palavra. Isso aí é porque você orou, você quer que aquilo aconteça, então na sua mente você cria essa fé intelectual. A fé genuína e a fé que Deus precisa para operar não é essa, esquece essa aqui falha. A fé que Jesus precisa vem do coração. Você está entendendo? Do coração. Que o coração, na verdade, você sabe o que? Quem sabe o que é o coração? Além de ser um nervo que bate, não é isso não, fisicamente não. O coração é praticamente a mesma coisa que a alma. Você está entendendo? E a fé que Deus precisa para operar é aquela do seu coração. A palavra de Deus diz o seguinte: eu criei, por isso eu falei. Você está entendendo? A fé genuína, ela nasce no seu coração. E essa fé, ela é projetada no seu coração quando você ouve a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Vou te explicar por quê. Quem é Jesus? Verbo. Jesus é a palavra. Então, quando você ouve a palavra, Jesus Cristo está entrando dentro de você, pelo seu ouvido, porque Ele é verbo. Essa fé daqui ao coração é Jesus que põe no seu coração, porque é Ele que entra lá. Jesus é o quê? Verbo, Ele é a palavra. Se ouviu, Ele alcança o seu coração e aí nasce a fé no seu coração. Seu coração, a mente
ela é uma fé intelectualmente. Eu acredito, se até tentar não acontecer nada, eu não acredito mais. Entendeu? Eu estou chateada que não aconteceu, aquela coisa toda. Mas a fé genuína, que é aquela que vem pela palavra do coração, ela é uma convicção, ela é uma certeza daquilo. E às vezes você pensa assim, poxa, a fé é uma certeza daquilo que eu quero que não aconteceu. Peraí, pessoal, você tem que entender também se o que você quer está de acordo com a palavra. Porque a fé é você crer na palavra de todo o seu coração. A fé é uma certeza, é uma convicção de que tudo que está escrito aqui é 100% verdade, tudo. Tanto é que quando a pessoa não acredita no que está escrito na Bíblia, ela está descrendo de Jesus. Isso é chamado como incredulidade, quer dizer, a pessoa não creu. Mas por que não creu? Porque ela não está tendo a verdadeira fé. Você está entendendo? A fé dela é da mente dela. Ela não entendeu. E às vezes a nossa mente ela não está de acordo com as escrituras. Tem isso também. Por isso que Jesus disse que a gente tem que renovar a nossa mente de acordo com a palavra. Então, essa fé ela é colocada no seu espírito, no seu coração, quando você ouve a palavra. Entendeu? Por isso Jesus falou, tudo é possível que crê. Então a gente tem que se esforçar para crer no que Jesus fala, pessoal. Tudo que Deus fala é 100% verdade. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo no meio da tua casa. Se você crê, por mais perturbado que seja seu parente, vai se converter. Você está entendendo? Todo aquele que pede, recebe. O negócio pode estar tudo embolado, mas se você está pedindo, você vai receber o que você está pedindo. A não ser que você peça uma coisa que não é a vontade de Deus. Tem isso também, que a palavra de Deus diz que se você pedir alguma coisa segundo a sua vontade, será feito. Eu não posso pedir, por exemplo, aquele homem que me xingou, faz cair uma pedra na cabeça dele. Porque Deus não vai fazer isso. Você não está entendendo? Você está pedindo mal para os outros, Deus não vai fazer o próximo dele. Se eu falo, ele perdeu, faz ele se atropelar. Deus não vai fazer o negócio dele. Mas se está dentro da palavra de Deus, ele diz que tudo é possível que crê. Sim ou não? Então a gente precisa ter essa fé. Glória a Deus. E como eu estava falando aqui, a palavra de Deus ela é uma luz. A palavra de Deus está escrito o seguinte: lâmpada para o meu caminho, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, né? É a sua palavra. Porque a palavra de Deus, ela ilumina você, ela mostra a você qual o caminho que você tem que seguir. Agora, você tem que estar disposto a aceitar a palavra de Deus, porque às vezes a palavra de Deus, você está com um problema aí, vamos supor um exemplo aí. Você está com um problema de cura. Eu quero chegar lá, quero que a pastora diz que pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Foi, com certeza. Só que você tem que ouvir a palavra para saber o que está acontecendo, porque cada caso é um caso. Você tem que ver aquela mulher lá que Jesus curou, né, no livro de Lucas, ela andava 18 anos daquele jeito. 18 anos que ela andava curvada, até que Jesus chegou perto dela e orou por ela, ela se endireitou. Mas tu lembra o que Jesus falou que era a doença dela? Era um espírito, não é isso? E tem gente que não acredita. Não, mas eu não acredito nesse negócio, mas a ver ela. Você está entendendo? Você tem que crer no que Jesus fala. E Jesus nos deu o quê? Poder e autoridade para expulsar o mal. Por que você tem que ouvir a palavra para procurar entender o que está acontecendo ou sair daquele problema? Você lembra de Miriam? Quem lembra da Miriam, gente? Eu já li aqui várias vezes. A irmã de Moisés. Lembra? Ela estava leprosa. Qual era o problema dela? Qual era a causa da lepra dela, pessoal? Ela pecava com o ungido de Deus. Quer dizer, podia ter os melhores dermatologistas, podia ir ali os melhores médicos,
usar os melhores cosméticos ali. Podia os médicos fazer o que fosse, que aquilo não ia sair dela. Mas por quê? Nem saiu, não adiantou fazer nada. Ela teve 7 dias, ela ficou lá separada. Porque a cura da Miriam era um arrependimento. O problema dela era o pecado contra o ungido de Deus, porque às vezes as pessoas hoje em dia não levam muito a sério, não, mas isso é um pecado. Você está entendendo? Você pecar contra o pastor, contra a pastora, isso aí não é uma coisinha boba, gente. Você está entendendo? Ah, mas se o pastor estiver errado, irmão, que Deus julgue ele. Porque no dia do juízo, cada um vai responder pela sua própria obra. Eu tenho muito temor disso, gente. Muito temor. Estou falando de coração, diante de Deus, contra o altar de Deus. Eu não tenho nada contra o pastor e nem quero ter. Deixa o que é de Deus quieto, gente. Eu não vou fazer isso, eu tenho temor de Deus. O Saul morreu por causa disso. Os 3 filhos dele morreram junto com ele por causa disso. Miriam ficou leprosa por causa disso. A família toda daqueles pessoal que jogou Daniel na cova dos leões morreu por causa disso. Daniel era um profeta. Eles armaram contra Daniel. Então, o melhor que a gente tem a fazer para a gente, para a nossa família, é não mexer com uma pessoa que é de Deus, pessoal. Você está entendendo? Eu estou falando se você não mexer com ela, estou falando que isso é um pecado em geral, todos os ungidos de Deus. Por isso a pessoa recebeu um azeite no altar, gente, na cabeça, isso é sério. Ungido do Senhor. E a Miriam, ela ficou leprosa, não foi por causa de Moisés. Moisés nem sabia que ela tinha falado mal dele. E eu acredito, sei lá, cada um tem seu modo de pensar, eu estou falando, que eu acredito que nem foi tão sério assim o que eles falaram. Hoje em dia, visto de antigamente, você está entendendo? Já ouvi pessoas falar pior. Eu não achei que foi tão sério assim. Eles falaram mal de Moisés por causa da mulher cochita. Moisés tinha arrumado lá uma mulher que, sei lá, eles não concordaram muito. A mulher que Moisés arrumou, mas desde que a mulher não fosse uma prostituta, eu acho que o cara tinha direito de escolher a mulher que ele queria casar, cochita, porque ela era de outro povo. Sim ou não? Hã? Ele não estava fazendo nada de errado, irmão. Ele casou tudo direitinho na presença de Deus, qual o problema de escolher a mulher que ele queria? Você está entendendo? Só que eles não concordaram muito. Aí a Miriam e o Arão, a Miriam, mais a Miriam, né? Ué, Moisés está pensando o quê? Que Deus só fala só com ele? Que ele não fala com a gente também, não? E falaram contra Moisés. Eu acho que isso é falar uma coisa tão séria assim. Hã? Moisés nem ouviu. E a Miriam é irmã de sangue de Moisés. Sabe o que significa isso? Quando a Miriam ficou leprosa, Deus ainda pediu, Moisés ainda pediu a Deus, Senhor, não faz isso com ela não, a minha irmã. Mas Deus ficou irado contra a Miriam e Arão. Porque ele falou assim, se você não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Entendeu? Ele falou assim, se tiver profeta, eu com ele eu falarei. Em sonho, em visão. Não é assim com o meu servo Moisés. Porque ele é fiel em toda a minha casa, com ele eu falo face a face. Então deu problema para ela. Era isso, a doença dela era essa. Quer dizer, não adiantava você fazer nada para curar ela. Ela tinha que se arrepender do que ela fez. Você está entendendo? Sim ou não? Ela ficou lá 7 dias mancada. Eu vou mostrar isso aqui a você, mas antes a gente vai lá no Salmo 105. E aí você vem na igreja, você, mas eu queria que o pastor falasse para mim sobre prosperidade, que eu vou comprar 2 casas, 2 carros. Irmão, mas você tem que entender o que está acontecendo na tua vida. Não é só isso, não é só que a gente vai vir na igreja e vai aprender a prosperar, vai dar tudo certo. Não, a gente vem para a igreja para entender o que a gente está fazendo de errado, a gente tem que parar. A Bíblia diz o seguinte, como o pai corrige os seus filhos a quem ele ama, assim também corrige o Senhor teu Deus. O Senhor corrige aqueles que ele ama. Se você é corrigido por Deus, é porque Deus ama você. Ele não quer ver você destruído, destruída. Você está entendendo? Porque o que destrói o homem não é Deus.
Não pensa você que Deus vai destruir você, que Deus está te castigando, nada disso. O que destrói a pessoa é o próprio pecado dela. O que destruiu Judas foi o erro dele. Não foi Jesus que destruiu Judas. Só que Jesus pregou por Judas durante 3 anos. Só que ele não quis aceitar o que Jesus falava. Você entendeu? É igual na igreja. Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela tem ouve, mas ela não aceita o que o pastor prega. É uma opção dela, ninguém pode forçar. Só que o evangelho, ele funciona com a obediência. Se eu não aceitar, não obedecer, eu acabo ficando fora do que Deus está falando. Então, o Judas, ele andou 3 anos com Jesus. Jesus pregou para ele durante 3 anos, só que ele não aceitava o que Jesus falava. Você entendeu? E ele foi indo. O pecado de Judas acabou destruindo ele. Não foi Deus. Jesus não pesou a mão, não fez nada disso. Ele não se arrependeu, ele não voltou atrás. Entendeu? O problema é esse, gente. Uma coisa que eu aprendi em todos esses anos de evangelho, né? Eu tenho caminhado com Deus. A graça de Deus, preste atenção, Deus não está preocupado se você é rico, se você é pobre, que nação que você é. Deus não está preocupado com isso. Porque Deus, ele ama todos, ele não faz acepções de pessoa. Deus quer abençoar todos. Só que uma coisa é exigido para você ser abençoado. A graça de Deus é para os humildes. Você tem que descer com Deus. Senhor, é isso aqui que o Senhor está falando? Está escrito? Então é isso aqui, eu vou fazer do jeito que o Senhor está falando. Se você não fizer, não, mas isso aí não tem nada a ver com isso aí é um problema para você. Você está entendendo? Porque você resiste, não é ao pastor, você está resistindo a Deus. Então, se você resistir a Deus, você não... Como Deus vai te curar? Como Deus vai te salvar? Como Deus vai te ajudar se você está resistindo a Ele? Se Deus está falando com você, faz assim, você fala, não faço. Faz, não faço. Vai, não vou. Como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então a gente tem que observar isso. E outra coisa que eu sempre prego aqui na igreja. Pessoal, Deus não quer que ninguém seja perfeito igual a Jesus, mas pecado é pecado. O pecado separa você de Deus, o pecado impede Deus de te dar resposta, impede Deus de agir na sua vida. E eu sempre explico aqui. Ontem eu estava conversando com uma pessoa no telefone que veio me pedir um conselho. Eu estava falando para essa pessoa, eu falei, filho, preste atenção. Você até vai na igreja, estava dando um conselho a uma pessoa, você até vai na igreja, mas você está muito longe de Deus. Ué, eu tenho que falar a verdade, não posso mentir. Você vai perguntar, porque está acontecendo tanta coisa, que você vai na igreja, não, você está muito longe de Deus. Porque você tem que se aproximar mais da palavra de Deus, prestar atenção no que Deus está falando. Tudo com Deus é na obediência. Se eu só for na igreja ouvir, mas eu não estou fazendo nada que Deus está falando, não está adiantando. Vamos botar assim, já pensou você ir num restaurante? Você foi no restaurante, estou cheio de fome. Aí você vai lá no restaurante, senta, olha para um lado, olha para o outro, não come nada. Aí você volta para casa. Adiantou você no restaurante? Adiantou? Fala a verdade. Você foi à toa. É a mesma coisa, quando a pessoa vem para a igreja, você senta lá, mas você não está deixando Jesus entrar em você. Você não está se rendendo a Jesus, obedecendo o que Jesus está falando. Eu só ouço, mas não obedeço. Então, isso eu estou afastada de Deus. Eu estou sendo da igreja, mas não de Jesus Cristo. Jesus Cristo, você tem que obedecer o que Ele fala. Então eu estava explicando isso a essa pessoa ontem. Eu falei, filho, você está na igreja, mas você está muito afastado de Deus. Você está mais amizade que... Se você quiser crescer com Deus, começa a andar com pessoas que se santificam. Pessoas que vão te aproximar de Jesus. E outra coisa, meditar na palavra. Não, isso aqui que Deus falou, poxa, eu vou obedecer o que Deus está falando. É isso que é andar com Jesus. Gente, eu vou te falar uma coisa. Seria muito fácil
Fácil. Gente, muito fácil. Se o cristão fosse só ele vir para a igreja e ouvir, não é não, pessoal. Jesus falou, confiar por entrar aonde? Na porta estreita. Você precisa obedecer. Bênçãos do Senhor? Tem. Milagres do Senhor? Tem. Libertação, salvação? Tem. Mas você precisa andar na palavra, obedecer. Hoje eu estava aqui em casa, aqui na igreja, me ligou uma mulher e a mulher falou assim, pastora, eu preciso da sua ajuda urgente. Até mostrei um áudio lá para o meu pai para a parte. Eu preciso da sua ajuda urgente, eu estou com um problema seríssimo aqui. Eu falei, filho, quem é você? Aí ela mandou uma mensagem para mim, vem cá, você tem como ir na casa da pessoa? Repreender lá o mal e tal, porque eu estou com um parente meu, que é um parente que está dando crises, não sabe, ninguém sabe mais o que fazer, a gente não sabe mais o que fazer, porque parece que segundo ela disse que a menina já tinha uns distúrbios assim, psicológicos, remédio, essas coisas, né? Mas que ela sempre dava crise e voltava ao normal, só que ela deu umas crises que ela não estava voltando ao normal. Ela falou, pastor, não é só crise, isso é espiritual, ela está manifestada lá no tal, com várias crises, ninguém sabe o que fazer. A senhora vem aqui, ou a senhora tem alguém que pode me ajudar, me socorrer? Aí eu mandei mensagem para ela, falei, filha, quem é? Aí, desculpa, eu nem me identifiquei e tal. Aí falou quem é, que na verdade eu também não sei quem é, porque ela disse, eu fui aí na igreja da senhora e a senhora me deu esse cartazinho. Porque tem tanta gente que vem aqui, mas a senhora me deu esse cartazinho. Aí eu tive essa emergência aqui, eu lembrei de ligar para a senhora. Tá. Aí eu falei assim, o que está acontecendo? Aí ela me explicou o que estava acontecendo. Você não tem como ir lá agora, pastor, uma emergência e tal. Eu falei, filho, presta atenção, escuta só. Ela estava indo para lá, eu falei, calma aí. Me passa o nome da menina. Me passa logo o nome da menina, porque eu vou fazer uma oração, vou repreender esse mal, em nome de Jesus. Quando você chegar lá, ela não vai estar mais com essa crise, ela vai estar calminha. É, pastor, eu falei, aí ela me passou o nome. Aí eu fui lá para o quarto, eu já saí daqui da igreja, fui lá para o quarto, eu fiz uma oração, repreendi aquele culto. Daqui a pouco ela me mandou uma mensagem. Ela, pastora, poxa, pastora, muito obrigada. Olha, eu vou te falar um negócio. Cheguei aqui, o negócio estava sério, é uma coisa de emergência. Mas graças a Deus, ela está calminha. Entendeu? Ela está calminha, tranquila, graças a Deus. Se acalmou para outra pessoa. Aí ela, poxa, pastor, eu vou aí, vou levar ela aí na igreja da senhora. Aí, tá, eu passei, fiquei de passar pelos dias de culto, mas a mulher agradeceu tanto. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você está vendo como Deus opera? Aqui ou lá na China, seja onde for. Ela estava achando que eu tinha que ir lá urgente, se eu fosse lá urgente, resolver o problema. Não, se eu orar daqui, em nome de Jesus, a pessoa crê, o milagre acontece. Glória a Deus, não, você tem que observar, preste atenção, como que é a sua vida com Deus. Esquece o pastor, esquece a pastora, esquece a igreja, esquece o membro. Só observa você isso aqui, você isso aqui. Você e o relacionamento com a palavra é você e o relacionamento com Jesus. Se o que a palavra ordena você fazer, você faz, você está alinhado com a palavra. Você e Jesus está tendo intimidade, isso não é só da igreja. Você é uma pessoa que ouve, respeita, teme e coloca em prática. Mas se eu não faço isso, eu só vou na igreja, eu estou muito longe de Jesus ainda. Você está entendendo? Estou muito longe. Vamos supor um exemplo. Se eu não tivesse Jesus, como eu devo ter ele do jeito certo, né? Como que eu ia poder ajudar essa mulher? Daqui a pouco eu ia notícia, tá, mas você nem mais não, se matou aí, entendeu? Eu não ia poder fazer nada se eu não tenho o verdadeiro evangelho. Entendeu? Então, tudo isso é observar. A gente tem que observar a nossa vida com Deus. Aquilo que Deus está falando, não, eu já fiz muito isso, mas vou parar. Isso não foi legal. Entendeu? Cada dia se aproximar mais de Deus. Hoje eu botei um áudio lá no Zap. Entendeu? Gente, eu tenho pessoas aí que estão andando com Deus,
Deus está legalzinho, mas tem pessoas que se afastou de Deus só vocês vendo como é que está a vida da pessoa. Eu falo isso não é para ameaçar ninguém, para achar que todo mundo tem que ficar socado dentro da igreja. Não é isso não, é um alerta. É sério. Semana passada eu recebi uma irmã aí na igreja aí que só Jesus. A irmã resolveu se aventurar um pouquinho lá para lá de fora. Entendeu? Ela estava alguns meses aí sem ir na igreja. Rapaz, a irmã chegou toda arrebentada. Meu Deus. Você está entendendo? Rapaz, Deus abençoe. Poxa, já ia sair correndo. Eu escutei ele andando tão rápido. Eu falei, cara, que isso é correndo para dentro da igreja? Daqui a pouco você olha na casa, só tá o microfone no altar. Não, cadê o pastor? Ele tá lá no passarinho escondido. Rapaz do Senhor. Deus abençoe. Entendeu, pessoal? Sim ou não? Hã? Aí aconteceu isso. Aí hoje aconteceu isso com essa família. Então a gente precisa prestar atenção. Vamos lá, Salmo 105. É 105, gente? Deixa eu ver se é 105. Salmo 105, lá no versículo 15. Acharam aí? E Deus, pessoal, preste bem atenção, Deus não quer que ninguém sofra. A gente tem que entender o que é evangelho. Evangelho não é sofrimento não, gente. Entendeu? Deus não chamou você para sofrer, Deus não chamou você para viver doente, para viver aborrecido, para viver com depressão, para tuas coisas dar tudo errado. Não é isso que Deus chamou. O evangelho não é isso. Deus quer que você prospere, que você seja feliz. Quer ver um exemplo? Você que tem filhos. Você botou lá seu filho e sua filha no mundo. Como que você gosta de ver os seus filhos? Você gosta de ver os seus filhos todo rasgado, com fome, tudo sujo, sofrendo? Vocês gostam de ver os filhos assim, chorando o tempo todo? Se você vê seus filhos chorando, vai chorando o tempo todo chorando. Você algum filho de você já ficou doente? Com febre, com dor? O que vocês sentiram? Foi bom? Por que Deus quer que você viva assim, se Ele é o seu Pai? Você está entendendo? Se por nós que somos mal, a Bíblia diz, se nós que somos mal sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Se a gente não quer que nossos filhos passem por isso, tu acha que Deus quer que você passe? Pastor, mas por que às vezes a gente passa? Eu estou te falando, a gente tem que se aprofundar mais na palavra. A Bíblia diz o seguinte: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu povo, ele foi destruído por quê? Faltou conhecimento. Se você conhecer a palavra, você vai saber. E conhecer a palavra também é você conhecer o que pode e o que não pode. Que a Bíblia orienta você fazer e aquilo que ele está falando você não fazer, senão vai dar ruim. Glória a Deus. Então é isso que a gente tem que entender. Ele está falando aqui, Salmo 115, no versículo 15. Glória a Deus. Salmo 115, versículo 15. Tudo bem, Anjo? É 105. É 105, versículo 15. É isso aí, tá vendo? Tem que ser assim na palavra. Aí, tá vendo? Deixa eu te falar. Quem sabe para onde fica Miguel Couto? Todo mundo sabe. Que lado que fica Miguel Couto, pessoal? Para lá? Se alguém vir chegar perto de você e falar que Miguel Couto é para lá. Aí você está falando, não, filho, eu já fui Miguel Couto, é para lá. Aí a pessoa, não, você está mal informado, é para lá. Você vai concordar? Sim ou não? Você pode até ficar quieto, mas tu vai concordar? Mas tu vai concordar no seu coração? Tu vai aceitar que é para lá? Sabe por que você não vai aceitar? Você sabe que é para cá. Então, quando você conhece a verdade, você não aceita mais nada errado.
Você está entendendo? Deus está falando, é assim. Então não adianta mais ninguém falar para você que não é. Não, mas isso aí é coisa do Antigo Testamento. Não. Jesus falou, é assim, é assim. Isso que é se converter, entendeu? Ninguém tira o evangelho da tua cabeça, tu já sabe onde é. Ninguém te engana mais, entendeu? Entendeu? É sério, o evangelho é isso. Não deixa ninguém mudar a sua cabeça. É aquilo que Jesus falou e ponto final. Porque hoje em dia está cheio de evangelho distorcido por aí. Sabia disso? Está cheio de evangelho. Nem batismo. O pessoal está dizendo agora que não precisa nem se batizar mais. Se está escrito na Bíblia, quem crê e for batizado, será salvo. A pessoa está dizendo que não precisa não, mesmo sem batismo vai ser salvo, entendeu? E se você não souber a verdade, você é livre. Ah, tá, e você vai assim. Mas quando você sabe, você tem certeza que o nível do outro é para lá. Isso é fé, entendeu? Isso é fé, você tem certeza. Ninguém vai te convencer que é para lá de cá. Você está certo que é para lá. A fé é isso, é uma convicção. Essa mesma certeza é que você tem que ter que Jesus já te deu saúde. Quem quer ver um exemplo? Hoje vai ser o culto das perguntas. Quem acredita? Fala de coração, tá? Se você não acredita, não precisa falar não. Ninguém vai ficar te julgando, não, que a gente não pode julgar ninguém. Quem acredita realmente em Jesus, que Jesus existe? Levanta. Se acredita mesmo? Você já viu ele pessoalmente? Ninguém nunca viu ele aí, não? Quem disse para vocês que ele existe? Mas essa mesma palavra que você crê que Jesus existe, essa mesma palavra está dizendo que Jesus Cristo tomou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores e levou. E aí? A mesma palavra que diz que Jesus existe. Por que eu vou crer numa parte da Bíblia e a outra não? Você está entendendo? Se a Bíblia diz o seguinte, é impossível que Deus minta. Céu e terra passará, mas minha palavra não há de passar. Assim como você tem 100% de certeza que Deus deu para a palavra, você já sabe disso, é assim que você tem que ser com doença. Não, eu não aceito. Está amarrado, eu não vou aceitar. Eu tenho certeza que Jesus já levou minha doença. Você vai repreender o mal, vai mandar aquilo sair. Você tem que ter certeza do que Deus fala. Sim, não, pessoal, está entendendo? Eu tenho certeza que se eu crer em Jesus, Jesus vai salvar a minha família. Ele falou que vai salvar. Eu tenho certeza que todo aquele que pede, recebe. É assim que a gente tem que crer no Senhor. Sim ou não? Com certeza. Então, ele está dizendo aqui, ó, no Salmo 105, ele está dizendo assim, ó, isso aqui é que eu estava explicando antes, né, sobre o negócio da Miriam lá, da Miriam e o Arão, que ela não estava passando um bom momento na vida dela, mas no caso de Miriam, ela tinha um pecado contra Moisés. E eu estou explicando aqui que, gente, ora pelo pastor, ora pela pastora, mas não peca contra a pessoa de Deus. Deixa as pessoas de Deus quietinho, pessoal. Para isso não trazer problema, é de Deus, deixa para lá. Mas não é de Deus, também deixa para lá, deixa que Deus resolve com a pessoa, glória a Deus. Ele está falando assim, ó, não toqueis nos meus ungidos. Sabe o que é ungidos? Pessoa que foi ungida por Deus para servir o Senhor. Como Davi foi ungido do Senhor, escolhidos para fazer a obra de Deus. Ele está dizendo, não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis quem, pessoal? Os meus profetas. Glória a Deus. Quando você maltrata uma pessoa de Deus, não é só o pastor, tá, gente? Não é só pastor, não. É qualquer um de vocês aí, qualquer membro, qualquer pessoa que seja de Deus. Quando nós maltratamos uma pessoa de Deus, nós estamos pecando, pessoal. Porque é como se você estivesse maltratando o próprio Deus. O que é isso? O Saulo perseguia os discípulos, sim ou não? Ele não perseguia os discípulos, o Saulo. O Saulo queria matar os discípulos. Ele
respirava ameaça de morte contra os discípulos. Quem apareceu para o Saulo falando assim, ó, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quem apareceu para ele? Jesus. Ele perseguia quem? E Jesus disse o quê? Por que tu me persegue? Mas como que ele perseguia Jesus? Se ele falou assim, Senhor, Senhor, quem és tu? Tipo, se eu nem te conheço, como é que eu te persigo? Mas como que ele perseguia Jesus, pessoal? Ele perseguia Jesus através dos discípulos. Porque ele perseguia as pessoas que eram de Deus. Entendeu? Eles perseguiam Jesus através dos discípulos. Porque eles perseguiam os discípulos, estavam perseguindo Jesus. Porque não foi o que Jesus disse? Quem me ouve, quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Aquele que der, nem que seja um copo com água fria, a um desses meus pequeninos, de modo nenhum perderei seu galardão. Porque ele falou, tive fome, me deste de comer. Tive nu e me vestiste. Tive preso, foste me visitar. Tive enfermo, foi lá me vir, um negócio assim. Aí eles falam assim, mas quando, Senhor? Quando que a gente viu o Senhor nu? Quando que o Senhor teve fome? E ele diz, quando você fez a um desses pequeninos, fizeste a mim. Entendeu? Se daí que você ajudou, você foi carinhoso, porque você estava sempre comigo. Aí ele falou para os outros, né? Os outros que não entrou no reino do céu. Ele falou, vocês, eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu e não me vestiste. Tive enfermo e não foste me ver. Quando vocês não fizeram desses pequeninos, a mim não fizeram. Entendeu? Então, nunca persiga uma pessoa que é de Deus, seja ela quem for, não é só pastor não, gente. E se você fizer isso, você está fazendo com Jesus. Isso é sério. Aí começa a vir problema, luta, mas não sei o quê. Meu Deus, por que está comendo? É isso. Olha, Deus, nunca faça isso. Julga uma pessoa que é de Deus. É pecado você julgar. Tem que ter cuidado com isso. Eu lembro até hoje, um dia que eu fui para a igreja, e quem abria a igreja era a pastora Zilpa. Só que nesse dia, eu não sei o que houve, que teve uma emergência lá, que ela não pôde abrir. Isso já faz muitos anos. E aí o pastor falou, não, pode deixar aqui que eu abro. Irmão, aquele povão tudo lá de fora esperando, cadê o pastor? Ó, a gente sentado lá. Aí, não vou citar nomes, né? Também essas pessoas nem lá não estão mais. Tinha umas pessoas que, uma já faleceu, outra já saiu de lá. Conversando lá, começaram a querer falar do pastor. Que isso? Mas como é que pode? Pastor deixar a igreja até agora fechada, deixar o pessoal esperando, que não sei o quê. Não é, Flor, não é? E eu saí de perto. Eu não vou sair de perto, porque eu não vou julgar o pastor, porque eu sei que você vai ter um precinho. Aí eu saí de perto, não vi mais. Eu sei que tinha um pessoal indignado. Daqui a pouco veio meu pastor. Poxa, pessoal, desculpa aí. Eu sei que já passou do horário do culto, mas eu estava vindo na rua de carro, meu carro quebrou. Aí estava ajeitando o carro para poder terminar de ver. E nessa época ele não morava ali, que agora ele mora no sinal do Novo Janeiro. Ele não morava, sabe onde o pastor morava? Ele morava aqui no Caiçara, lá em cima, né, Natália? Lá, ainda no Caiçara ali, tinha uma subida ali, ele não morava lá em cima do Caiçara, ele não morava aí pertinho, não, nessa época. E o carro dele tinha quebrado. Se eu julgo, pastor, hã? Tadinho daqueles que julgou, muitos dele também não lá, já morreu, saiu de lá, mas eu fiquei fora disso. Aí o pastor lá desesperado para ajeitar a carro, para poder chegar lá, ele chegou com a mão toda suja de graça, eu vou julgar o pastor. Você está entendendo? Tem que vigiar, pessoal. Você não sabe o que está acontecendo. E aí? Você está vendo lá do outro lado? Não está. Entendeu?
É isso, toda pessoa tem que encontrar o tempo. Às vezes um ônibus, você diz, mas por que ele não veio de ônibus? Não, podia acontecer do ônibus ficar preso no trânsito, entendeu? Isso acontece. Então ele está falando aqui, ó, não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Glória a Deus. E maltratar não é só você xingar, não, é você falar mal. A Miriam falou mal. Hã? É perseguir, igual o Saulo fez lá. Então, às vezes a gente vem para a igreja, a gente quer uma resposta de Deus, mas às vezes Deus ele dá a resposta. Tem que ver se você vai aceitar o que Deus está falando. Porque você sabia que o espírito de incredulidade, às vezes, não deixa a pessoa acreditar. Você sabia disso? O pastor está esgoelando de falar nada. O pastor fica jogando piada, irmão. Se você acredita em Deus, você deve acreditar que Deus usa o pastor. E ele usa o pastor certinho porque eles estão falando com você, sim ou não? Pelos sinais você está vendo o que Deus está usando. Se o pastor não é usado por Deus, então por que acontece milagre? Então, esse milagre que eu estava falando hoje de manhã aí, que aconteceu com a mulher, né? Falou até que ia vir para a igreja, e outras coisas. Estou até com os testemunhas para botar aí no Face, né? Eu até mandei lá para. Eu pedi para mandar lá para a Carla, né? Eu mandei aquele, não sei se ela falou com você, mandei o outro que eu nem gostei ainda. Entendeu? Tem um montão de testemunha aí, gente. Entendeu? Deus quer que você creia. Vamos lá para 2 Pedro, rapidinho, porque a gente não sai daqui, tá? 2 Pedro. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Presta atenção. 2 Pedro. Não. É 1 Pedro, pessoal. 1 Pedro 2, lá no versículo 24. Glória a Deus. Quem estava aí no domingo, pessoal que estava aí, domingo agora, você viu o arroz, deve lembrar, vocês também devem ter visto. Aquela senhora que você foi ali explicar sobre a Santa Ceia, você viu? Esqueci o nome dela, Isabel, né? Isabel. Vocês viram ela aí, uma senhorinha que estava aqui junto com a Dona Maria? Tu viu? Tu viu aquela senhorinha vindo aqui, conversando, tomando café e indo embora? Tu sabia que aquela senhorinha estava muito mal? Ela estava muito mal, Dona Maria. Eu não sei quem estava aqui, não foi? Foi você que estava aqui? Quando ela veio falar, pastora, pelo amor de Deus, a filha dela pediu oração por ela, que ela falou, ela está mal mesmo, pastor. Ela foi para o hospital, teve uma crise, a mulher não está nem aguentando andar. E aí eu fiz uma oração por ela, né? Expulsei aquele mal, aquela coisa toda. E no outro dia, teve um dia, que eu acho que a Rosângela também estava aqui. Lembra aquele dia que ela falou assim, eu passei lá, pastora, a senhora orou. Aí eu falei assim, não, dona Maria, não pode ficar tranquila. Aí ela falou assim, mas ela não aguentou vir, tá vendo? Aí lembra que eu falei para ela, falei, pode ficar tranquila que eu já orei, demora muito, ela vai estar aí com a gente. Tu viu que pouquinho tempo depois ela chegou? A mulher estava aqui domingo inteirinha. Outro dia eu estava conversando com o pastor, ela passou ali. Minha filha, olha, eu vim aí na igreja, estou bem, graças a Deus. Aquela mulher estava mal, gente. Ela teve umas crises, uns troços lá que a família dela toda estava pensando que ela ia morrer. A filha dela ligou para a Dona Maria, liga para a sua pastora, pede oração a ela, porque minha mãe está mal. Lá no hospital, não, é a Dona Maria que levou ela para o hospital, estava no hospital com ela, não é? A Dona Maria até chegou atrasada, eu estava com ela no hospital, ela está mal. A mulher está inteirinha, gente. Olha aí, poder de Deus. E eu expliquei a ela, eu falei para ela, olha, Jesus Cristo, quando ela chegou aqui, ela chegou, não, pastor, e o médico disse que eu tenho, e que isso aqui é não sei o quê, e o problema dela era uma parte do corpo dela, nos nervos, né? Nos nervos todinhos, né? Isso aqui tudo dos nervos dela.
E parecia que isso aqui, uma parte dela, todo o corpo dela, parecia que dava até choque. Posso olhar, ela disse que já tinha isso há anos. E tomava remédio no próximo passado. Quando ela veio aqui, estava difícil dela acreditar, porque não foi essa primeira vez que ela veio aqui, não. Eu acho que você lembra que ela já veio aqui um tempo atrás. Ela estava difícil dela acreditar. Eu falei assim, mas Jesus já disse, não, mas o médico já falou que não sei o quê, que não sei o quê. E eu conversando com ela, eu falei, dona Isabel, Jesus Cristo já te deu saúde, isso não é seu, tal. Quando foi domingo que chegou aqui, você tem que ver a autoridade dela, tá? Ela me pediu uma oração, não, pastor, estou bem melhor, mas aí a senhora ora para eu poder, mas pode ficar tranquilo. Deus não faz nada pela metade. E outra coisa, como eu falei para a senhora, Jesus já te deu saúde. Já me deu saúde, dona Natasha. Assim mesmo. E outra coisa, não nasci com isso. Não aceita, em nome de Jesus. Eu olhei assim para ela e cara, aprendeu. Você não entendeu? Tem que dar uma falando aqui, não aceito, não nasci com isso. Jesus, eu creio em Jesus, sabe daqui, querido. Entendeu? Tudo é você crer. Não é bicho de 7 cabeças, entendeu? Mas você não cria, aí o troço fica. Daí vai estendendo. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, por que tempo que ela veio aqui na igreja? A mente dela já mudou. A mente dela mudou. Agora ela já não adianta, porque nem Miguel Couto. Não adianta você falar para ela que Miguel Couto é para lá agora. Não adianta você falar para ela que é normal, que aquilo ali é uma doença que o médico disse. Não adianta você falar mais isso para ela. Agora ela está decidida, que Jesus já levou a doença. Está entendendo? Sim ou não? É isso que é fé, gente. É mudar de ideia. Eu acredito que eu ia morrer, que não tem mais jeito para mim. Aí você vem para a igreja, ouve a palavra. Não, que isso? Que morreu o quê, rapaz? Jesus me deu vida de agora. Ainda vou viver muito. Você está entendendo? Você mudou de ideia. Hã? Sim ou não? Então ele está falando aqui, vamos lá. Aí ele está dizendo aqui, levando ele mesmo, isso que eu te faço, você tem que crer, não é isso? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Acharam aí? Levando ele mesmo em seu corpo, o que, pessoal? Os nossos pecados sobre madeira. Vamos dar uma paradinha aqui? Você só vive no pecado se você quiser viver no pecado. Se você não quiser, você vai confessar a Deus, vai pedir força para você sair fora daquilo ali e Deus te perdoa, te ajuda, porque para isso Jesus morreu. Só que você tem que querer. Não adianta você não querer. Você está entendendo? Não adianta. Eu quis ajudar uma vez uma pessoa, que a pessoa ela estava numa situação que, assim, eu não. Lembra aquela menina que ficava aí na porta da igreja? A Verônica? Lembra? A falecida Verônica, ela faleceu. Aquela escurinha que ficava na porta da igreja. Ela estava zanzando para baixo, para cima, tal. E não sei o que ela arrumou lá no pé dela, que ela andava o tempo todo, que surgiu machucado no pé. E aí o que aconteceu? Ela veio aqui na igreja, aqui tudo exposto. E a gente queria ajudar ela. Queria botar um remédio, alguma coisa, mas ela não deixava. Não, quero. Falei, caraca, tinha que dar um jeito. Eu falei, eu acho que você estava até aqui no dia que eu falei, não, isso aí não vai dar bom. Porque se tudo aí do lado de fora, uma hora pós uma mosca ali, ela já não gostava que desse banho nela. O que aconteceu? Eu fui procurar a prima dela. Eu soube que ela tinha uma prima, não sei nem se foi alguém de vocês que falou que ela tinha uma prima, eu fui procurar a prima dela. E acabei achando. Encontrei com a prima dela, falei, filho, você precisa dar um jeito, porque você é um parente que ela tem. Por quê? Porque essa menina, ela tá ali e ela tá machucada no pé, que aquilo ali é perigoso ficar com tudo aberto. Porque aquilo é uma ferida, está em carne viva, pode pousar um bicho ali. Você tinha que pegar, e ela estava dormindo aqui no chão da igreja. Ela não deixa botar remédio, ela não deixa cuidar, vai ter que dar um jeito naquilo ali.
Aí a prima dela foi para tentar pegar ela. Ela não queria ir no médico de jeito nenhum. A prima dela falou assim, olha, eu fiz de tudo. Ela fez maior escândalo, disse que não ia. Eu fui no posto de saúde, falei, gente, vocês têm que me ajudar a fazer alguma coisa. E eles falaram lá, infelizmente, nós não temos lei, autorização para ir lá e pegá-la à força, para trazê-la para cá. Isso aí, a não ser que fosse uma clínica psiquiátrica, alguma coisa assim, mas, poxa, assim, a gente não pode fazer isso. A gente não pode pegar ela à força e trazer ela. Ela tem que ir por livre e espontânea vontade. E ela não queria ir de jeito nenhum, deixar ninguém colocar um remédio. Resultado daquilo ali, deu bicho no pé dela. E os bichos comeu até os ossos. Outro dia minha nora estava falando assim, pastora, não sei como é que você aguenta ver essa. Eu não é isso, é que hoje eu sou pastora, então eu tenho que ver, não tem para onde correr. Mas a prima dela até me mostrou os pés dela caindo estacudo, desse tamanho assim, comeu até os ossos. Aí foi quando ela viu que estava daquele jeito, ela aceitou ir. Aí a prima dela gravou ela lá no hospital da Posse, com os pés assim, estacudo, tudo caindo no chão. Aí foi que ela aceitou ser medicada. Nós queríamos ter evitado aquilo ali. Aqui a gente tentou ajudar. A prima dela tentou ajudar, mas ela não quis. Você está entendendo? Deixa eu dar um exemplo. Às vezes Deus, ele vê o que vai ser lá na frente, ele tenta ajudar a gente, mas a gente tem que querer. Deus quer nos purificar do nosso pecado? Quer. Deus quer que você tenha uma vida plena, uma vida feliz. Deus quer, mas ele não vai forçar você. Porque ele te deu um livre-arbítrio, igual ela. Ninguém podia forçar ela no médico. Ela chegou aí daquele jeito, mas não teve mais jeito. Chegou lá, descobriu outras coisas. A única que eu acho que viu a foto dela, no vídeo dela, não foi? Foi a Rose. Fala a verdade, mas eu estou exagerando. A mulher estava igual aquelas criancinhas da África, não tinha barriga. Ela estava pele e osso. Morreu no hospital. Ela não aceitava que ninguém ajudasse ela. O que as pessoas podiam fazer? Não ia pegar lá a força para colocar remédio ali. Você está entendendo? Então, se você não deixar Deus te ajudar, infelizmente, por que a pessoa... Deus não está vendo a pessoa defiando, sofrendo ali, ele está vendo, mas ele é educado. Ele só vai mexer na sua vida, só vai operar se você deixar. Se você abrir o seu coração, se você concordar com a palavra dele, se deixar ele te ajudar. Jesus morreu para nos purificar do nosso pecado. Ele tem poder para isso? Tem, mas você tem que querer. E o pecado, ele é assim, você nunca escolhe o pecado, porque o pecado ele separa você de Deus, o salário do pecado é a morte. Nunca faça isso, sempre opta por Jesus. Jesus, me dá força, me ajuda. Isso que eu estou fazendo de errado, eu não estou conseguindo. Me ajuda a te obedecer, me dá força para me colocar em paz. Você tem que pedir força a Jesus, gente. Senão você se você não deixar Jesus te ajudar, você está entendendo? Aí eu fiquei pensando ali, quantas pessoas querem ajudar ela, mas ela não aceitou, acabou morrendo. Está entendendo? Assim é Deus. Quantas pessoas Deus já quis ajudar? A pessoa não quis, não aceitou, do jeito nenhum, morreu no pecado. Judas foi um. Jesus podia purificar ele do pecado, mas só que Jesus só pode te perdoar se houver um arrependimento. Não existe perdão sem arrependimento, pessoal. Entendeu? Se Judas tivesse se arrependido, Jesus poderia libertar, mas ele não se arrependeu. É ruim quando a pessoa está cometendo um erro que ela acha que ela está certa, ela não aceita mudar. Aí Deus não pode fazer nada por essa pessoa, mas por isso que a graça de Deus é por os humildes. Quando a pessoa aceita que ela está errada e aceita a ajuda de Deus, aí Jesus te ajuda. Você sai daquele buraco, dá a volta por cima. Sim ou não, pessoal? Ela não tinha necessidade de ter chegado naquele ponto, se ela tivesse aceitado a ajuda. Tem gente que está sofrendo que não precisava ter chegado a esse ponto. Se tivesse ouvido o pastor, tivesse ouvido a pastora, tivesse aceitado a ajuda de Deus.
Hã? O Naamã, ele era um cara que ele não queria aceitar a ajuda de Deus no começo. Ele queria do jeito dele. Pensei que era só chegar aqui, ele botar a mão lá e purificar. Ainda tem que ir lá tomar banho. Lá não tem rio melhor do que aqui. Ele queria escolher o rio, ele queria escolher o jeito. Por fim, eu acho que ele percebeu o seguinte: graças a Deus que ele enxergou isso. Só tem esse jeito de eu me livrar dessa lepra. O Naamã, ele não tinha escolha. Ou ele obedecia do jeito de Deus e seria livre daquele mal, ou ele ia continuar aquele mal e morrer assim, porque não tinha cura. E o único que podia ajudar ele é Deus. Sabe quando acontece uma transformação na sua vida? Quando você começa a entender isso, que a tua única saída, embora você ache que existem várias, a tua única saída para ser salvo, para ser abençoado, para ser curado, para as coisas dar certo, a sua única saída é obedecer a Jesus. Se você não for por esse caminho, você está sendo iludido. O inimigo está enganando você está indo uma hora. Você entendeu? Porque não existe mais ninguém. Se Deus não fizer por mim, por você, mas ninguém vai fazer, pessoal. E para Deus fazer? Qual é a exigência? Qual foi a exigência para Naamã? Obedecer, pessoal. Ele tinha que obedecer. Só isso que podia dar jeito naquela lepra dele. No caso contrário, ele ia morrer leproso. É melhor obedecer do que sacrificar. Eu sempre penso o seguinte, pessoal: desobedecer a Deus e a Bíblia é nada mais, nada menos do que a pessoa fazer mal a ela mesma. Não é o pastor, não é as pessoas, não é ela que sofre. Porque ela se separa de Deus por causa do pecado, separar de Deus, o bichinho faz a festa. Aí é sofrimento, é luta, é batalha, é sofrimento, é luta. Tem hora que a pessoa pensa até tirar a vida. Eu não sei porque eu estou sofrendo, mas é isso. Entendeu? Naamã, o sofrimento dele podia acabar. Era só ele obedecer do jeito que ele fez. Mas se ele não faz isso, pessoal, ele podia. Tu está pensando que o profeta ia vir atrás dele? Vem cá. Deus mandou você fazer o quê? Não, você tem que mergulhar. Não, gente. Deus não nos obriga a obedecer. Outra coisa que você tem que aprender com Deus. Não pensa você que Deus vai forçar você a obedecer. Deus não faz isso. Deus te deu um livre-arbítrio. Ele vai usar o profeta e vai falar o que você tem que fazer. Se você fizer, Deus vai operar na sua vida. Se você não fizer, você já estava daquele jeito, vai continuar daquele jeito, ou piorar, não sei. Você está entendendo? Então o profeta não foi correndo atrás dele, não, você tem que mergulhar, não. Ele deu um recado de Deus, vai lá e mergulha 7 vezes. Você vem na igreja, Deus está falando, vai lá e perdoa que você tem que perdoar. Vai lá, para com o seu negócio de mentira. Deus está falando todos os mandamentos dele. Compromisso com Deus. Você está entendendo? Ontem foi a Santa Ceia. Não é isso? Hoje eu até mandei uma mensagem lá. Gente, tem um montão de gente que não toma Santa Ceia. Você é um cristão, uma cristã. Gente, isso é muito sério. Porque você está sem comunhão com Jesus. Sem comunhão. Como é que Jesus vai me curar? Como é que Jesus vai me abençoar? Como é que Jesus vai agir na minha vida se eu estou sem comunhão com Jesus? Me explica um negócio desse. Mas Jesus vai me obrigar. Jesus não vai obrigar ninguém a vir para a igreja, não. Jesus não obriga ninguém a vir para a igreja. Jesus não obriga ninguém a vir para o culto. Jesus não obriga ninguém a dar dízimo. Jesus não obriga ninguém a tomar Santa Ceia. Jesus não vai obrigar nada disso. Jesus não obriga você a perdoar, não obriga você a amar seu inimigo. Jesus não obriga, pessoal. Ele ensina você e te explica. Se ouvides a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de guardar os seus mandamentos, ele está falando, todas essas bênçãos virão sobre ti. Que bênçãos? Saúde, prosperidade,
sua família é salva, as coisas estão dando certo. Mas se você ouve, se você obedecer. Pastor, se eu não quiser, ou se eu ouvir e não obedecer, ou se eu não quiser ouvir, Deus não vai pular na sua frente. Você é obrigado. Não, Deus não faz isso. Só que você vai perder as bênçãos do Senhor. As coisas dão errado, você culpa Deus, mas não é Deus. Hã? Tem coisas na minha vida que eu estava falando, eu estava até conversando com meu pai, não sei se foi ontem de ontem, falei, pai, tem coisas na minha vida que eu me arrependo, igual eu me arrependi quando eu conheci Jesus. Mas eu não culpo Deus, nem inimigo, foi eu que fiz. Eu tinha que ter ouvido mais a Deus, eu tinha que ter prestado mais atenção na palavra, foi eu que fiz. Aí eu estou colhendo algumas coisas que eu plantei. Eu acho que é por isso que Deus, ele ainda ele não desistiu de mim por causa disso, porque eu sou sincera com Deus, Senhor, foi eu. Eu fiz. Entendeu? Então, tudo isso a gente tem que ver compromisso com Deus. Deus nunca vai forçar, ele já ensinou você. Meu pastor foi usado por Deus para me ensinar que eu tenho que vir para os cultos, não ensinou? Meu pastor não fica andando atrás de mim, gente. Nem manda mensagem para mim toda hora, eu sei que eu tenho que vir para os cultos. Eu já fui ensinada, né? Precisa Deus ficar todo dia, tem que vir para os cultos, tem que vir para os cultos. Você tá entendendo? Aí pensou, o professor te ensinar o bogás, tá toda hora te ligando? É aí a um. É aí a um. Não, irmão, o professor ensina, vai para casa e estuda isso aqui. Preste atenção, o professor não fica pegando no pé, não. Mas se a pessoa não passar, o problema é dela, me ensinou. E falou, vai lá e estuda. Se não quis estudar, fazer o quê? Foi reprovado, o professor não vai falar nada. Sim ou não? Porque Deus ensina, mas o aluno, o professor ensina, mas o aluno tem que ter boa vontade de aprender. Não adianta, irmão, você ter o melhor professor do mundo se você não quer aprender. Jesus teve o maior mestre de todos. O Judas teve o maior mestre de todos, mas ele se perdeu. Porque ele não aceitou. Eu posso ir na igreja e não aceitar. Você está entendendo? Jesus não pôde salvar Judas, porque ele não aceitava. Ele não queria, ele não quis aprender. Sim ou não? Agora, para quem quer aprender, um pingo é o quê? É rápido. Deus falou, não vai por aí. Tem aquele temor, não vou fazer isso não. É sério. A pessoa está lá em casa, frio desse, vai para a igreja. Não, vem aqui no coração, não posso deixar de buscar Deus. Você é um pingueleto. Você entendeu que você não pode viver longe de Jesus e para você ter as bênçãos dele, você viver o evangelho, as bênçãos do Senhor, precisa obedecer. Você já entendeu isso. Glória a Deus. Funciona desse jeito. Então ele está falando aqui, vamos lá. Ele está falando aqui, ó. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, né? Sobre o que, pessoal? Sobre o madeiro. Agora preste atenção, pessoal. Para que ele levou os pecados, pessoal? Para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Vamos dar uma paradinha aqui? Jesus não sofreu aquilo tudo na cruz? Foi chicoteado, apanhou, levou uma coroa de espinho. Ele não carregou aquele peso todo, teve os ossos dele esmagados lá na cruz. Para a gente continuar vivendo no pecado. Não foi para isso que Jesus passou aquilo tudo. Sim ou não? Ele passou aquilo tudo para que, mortos para o pecado, agora a gente viva para Jesus, para a palavra. Porque quando você e eu pecamos voluntariamente, você está todo dia crucificando Jesus de novo. É como se para você aquilo tudo que ele passou não valeu nada. Foi tudo por mim para me purificar? Tá bom, vou continuar no pecado. E aí? Isso tudo que ele passou foi para purificar você do
pecado, para você passar a viver para a justiça, para a palavra. Mortos para o pecado. Você não tem que continuar no erro, você tem que sair disso, está morto para o pecado. Agora eu vou viver para a palavra. Glória a Deus. Porque às vezes, pessoal, a pessoa aceita Jesus, a pessoa desce as águas, mas ela fica na igreja, mas ela não aceita a mudança. E não é assim. Você tem que aceitar o novo nascimento. Sabe o que é o novo nascimento? Novo nascimento não é ser batizado com o Espírito Santo, não. Batismo com o Espírito Santo é dom do Espírito Santo. Novo nascimento é você ser recriado pela palavra. Você vai ser uma nova criatura. Eis que os que estão em Cristo